Oi, pessoal do oitavo, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma semana de aula, né? E de atividades no Drive. Então, essa semana a gente vai trabalhar com números escritos em notação científica. O que seria notação científica? Então, aí a gente tem uma definição. Notação científica é também denominada por padrão ou notação em forma exponencial. É uma forma de escrever números que acomoda valores demasiadamente grandes ou pequenos para serem convenientemente escritos em forma convencional. O uso desta notação está baseado nas potências de 10. Então aqui eu coloquei um exemplo, né? Como que a gente usa a notação científica. O número estará em notação científica quando estiver escrito da seguinte forma, no seguinte formato. Então, seria x vezes 10 elevado a y. Então, onde x é um número qualquer, né? Entre 1 e 9, multiplicado por uma potência de base 10. E y é o expoente que pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, a gente tem aí o número 3.000. Então, eu vou escrevê-lo em potência de base 10. Como é que a gente faz? Deixa eu pegar a caneta. Só um minuto. Então, a gente tem aqui, ó, 3.000. Então, eu pego 3, né? Vezes 10 elevado a 3. O que é 10 elevado a 3? 10 elevado a 3 é 1.000. Então, aqui, ó, são 3 zeros. Então, é 3 vezes 10, e aqui, ó, é a quantidade de zeros, vai aqui no expoente. Então, fica 3 vezes 10 elevado à terceira. 0,003, esse é um número pequeno, né? Então, o que eu faço? Eu pego 3, ó, 3 vezes 10, aí eu tenho aqui, ó, 3 casas, aqui, ó, antes da vírgula. Então, por isso que é menos 3, elevado a menos 3. Como é um número muito pequeno, é número negativo. Agora, quando for número grande, o expoente aqui é positivo. Usamos expoentes positivos quando estamos representando, ó, números grandes, certo? Então, ó, expoentes positivos, números grandes, tá? E expoentes negativos quando a gente vai representar números pequenos. Então, gente, esses números são muito usados, vocês vão usar bastante, né? Depois na aula de química, na aula de física, tá? Porque vão aparecer esses tipos de números, tá? Então, ó, números importantes escrito em notação científica. Exemplo, então eu peguei primeiro um número grande. Então, a gente tem aqui, ó, a distância da Terra ao Sol. A distância da Terra, a Terra que eu devia ter escrito de letra maiúscula, o planeta Terra, né? Até o Sol, né? É de 149.600.000 quilômetros. Então, esse número, ele tem bastante zeros, ele tem bastante casa. Então, para simplificar, a gente escreve ele em notação científica. Como é que eu escrevo ele, ó? Então, presta atenção. Eu vou pegar esse número, ó, 1,496. Aqui eu paro, tá? Então, ó, 1,496 vezes 10. Agora, eu vou contar daqui até lá no final do número quantas casas tem. Então, vamos lá, ó. 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, ó, o meu expoente vai ser 8. Ok? Da onde eu coloquei a vírgula, tá? Eu conto quantas casas tem para lá. São 8 casas. Então, essa seria o número escrito em notação científica. 1,496 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Agora, eu peguei um outro exemplo de um número bem pequeno, tá? É um número importante que a gente usa, né? Ó, raio do átomo de hidrogênio. É esse número aqui, olha ele, né? Foi dado em metros. Agora, como que eu escrevo esse número em notação científica? Então, eu vou pegar esse 5 aqui, tá?
Pego 5, ó. Então, ponho 5 vezes 10. Aí, eu vou contar, pessoal, desses 5 até a vírgula, quantas casas são, incluindo 5, tá bom? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aí eu venho aqui e coloco menos 11. Por que que é negativo mesmo? Porque é número com 0, é número pequeno. Ok, pessoal? Então, continuando aí, ó. Exemplos de notação científica para notação decimal. Então, notação decimal é o número que a gente escreve normal, tá? Com todos os zeros, todas as suas casas. Então, ó, dados os números abaixo em notação científica, escreva-os em notação decimal. Então, a gente tem 9,1 vezes 10 a terceira. Então, a gente tem que prestar atenção na vírgula, tá? A vírgula que vai mandar aqui. Então, eu tenho que aumentar quantas casas, né? Então, nesse caso aqui, são 3. Então, ó, então eu tenho 9, 1. Então, ó, a minha vírgula, ela tá aqui, entre o 9 e o 1. Então, eu vou contar 3 casas para a direita. O 1 já é uma casa, acrescento um 0, outro 0. Então, vai dar 9.100, tá? Aí, vocês podiam falar, mas e a vírgula, onde ela vai parar? Ela pode vir aqui no final, aí eu faço isso daqui, ó, tá? Mas não precisa, tá? Nesse caso aqui, como é 0, a gente pode só colocar 9.100, tudo bem? Aqui, 1,1 vezes 10 ao quadrado. Então, vamos lá. Então, eu tenho 1,1, esse é meu número. A vírgula está entre 1 e o 1. Então, eu tenho que acrescentar, aumentar 2 casas. Mas, presta atenção. Esse 1 eu já conto como uma, porque a vírgula está aqui, né? Então, o 1 já é uma casa, eu acrescento mais uma. Então, vai dar 110, tá? Se quiser colocar 110,0 pode, ou ficar só no 110 também está ok, tudo bem? Aqui, agora aqui não tem vírgula, é só 3 vezes 10 ao cubo. Então, eu ponho 3, agora aqui, ó, eu vou acrescentar 3 zeros, ok? Então, ó, 3 zeros, 3.000, tá bom, pessoal? Aqui, 5 vezes 10, né? Elevado a 1. 5 vezes 10 elevado a 1. Não, agora a gente vai fazer o seguinte, a Pro vai colocar um negativo aqui e negativo aqui. Vou fazer uns com negativo, tá bom? Então, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 1. Agora eu ponho 5, tá? E eu vou ter que voltar uma casa, né? Eu vou ter que ir para a esquerda agora. Então, eu conto o 5, como já sendo essa casa, coloco a vírgula e o 0. Tá? Então, 5 vezes 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 0,5. Agora aqui, 32,5 vezes 10 elevado a menos 2. Bom, então vamos lá. Então, a minha vírgula, o número tem vírgula, então a vírgula vai andar 2 casas para a esquerda. Então, vai ficar 0,325. Ok? Então, eu fui para a esquerda com a vírgula. Aqui é a mesma coisa, a gente também vai para a esquerda com a vírgula. Quantas casas? 3. Então, ó, eu coloco aqui. Eu tenho 2, né? Então, a vírgula tá aqui. Então, ela vai ter que ir 3 para lá. 1, 2, 3. Aí que eu vou pôr a vírgula e o zerinho. Não ficou muito bom o zerinho aí, mas tá bom. Tá? Então, deu 0,0002. Ok, pessoal? Então, ó, a vírgula estava entre o 0 e o 2. Aí, eu andei 3 casas para a esquerda, coloquei a vírgula e o 0. Beleza, pessoal? Agora, aqui é o contrário, né? Os números, eles foram dados em notação decimal, que é o número que a gente está acostumado, com zeros em todas as casas. E vamos escrevê-los na notação científica. Tudo bem? Então, ó, então vamos pôr aqui, ó, 2, eu quero pôr a vírgula aqui, ó, 2,7 vezes 10, né?
Então, daqui, ó, da onde eu pus minha vírgula até aqui, quantas casas são? Então, 3. Então, eu venho aqui e ponho o 3zinho no expoente, tá? Como é número grande, o expoente é positivo. Aqui, esse número aqui, vou escrever ele em notação científica. Então, vamos lá. 3,54. O resto eu não vou pôr, tá? Então, ó, daqui, onde eu pus a vírgula até o final do número, quantas casas são? Não são 6? Então, é vezes 10 elevado a 6. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa, ó, eu vou pôr a vírgula 1,056. Ok? Vou até aqui com o meu número. Só que a minha vírgula, ela tá aqui. Então, daqui até o final, quantas casas são? São 9. Então, é vezes 10 elevado a 9. Ok, pessoal? Esse número aqui é um número pequeno, né? 0, então vamos escrever ele em notação científica, ó. Vai ficar 5 vezes 10. É só eu contar. Quantas casas tem, ó? Como é número pequeno, é negativo. Então, é menos 4. Ok? Aqui, 3. O que é 0,3? 3 vezes 10 elevado a menos 1, né? Porque só tem essa casinha aqui, ó. Aqui são 4, aqui é só uma. Ok? Agora aqui, vou colocar a vírgula aqui, ó, entre o 4 e o 5, tá bom? Então, vai ser 4,5 vezes 10. Agora, vamos contar, ó. Se a minha vírgula tá aqui entre o 4 e o 5, então, daqui até aqui, quantas casas são? Tem que contar. 3, 6. Então, vai ser negativo 6. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido, tá? Qualquer coisa é só mandar a dúvida para a Pro, ok? Fiquem com Deus. Vai ter atividade lá no Drive, tá? Beijos e até mais.